Então, você precisa fazer a análise estatística do seu TCC, da sua dissertação de mestrado, enfim, do projeto que você precisa analisar e você acha que você precisa de um programa que é muito caro ou você precisa piratear algum software estatístico e que você não faz ideia como fazer. Eu vou te mostrar uma ferramenta do Google que te permite analisar dados de maneira fácil e de quebra você aprende um pouquinho de Python, que é uma linguagem de programação sensacional, mais utilizada por cientistas de dados. Então vamos lá, que vou te mostrar o Google Colab. Para você ir no Google Colab, digita Colab dentro do Google, já vai lá no colab.research.google.com, você tem que ter uma conta Google para você poder utilizar. Então você cria lá um notebook para você que vai rodar Python lá numa máquina no servidor do Google. E eu vou te mostrar como fazer isso. Então, para você poder extrair seus dados, para começar a analisar, se você não entende nada de programação em Python. Então, vamos lá. Para você começar a aprender, dentro do Google Colab a gente tem células de código, que você digita um código que você pode rodar pelo Play ou apertando Ctrl Enter, e também tem células de texto que você pode colocar alguma informação, e você pode dentro da célula de código também comentar, mas isso aí eu já vou mencionar para vocês, já vou mostrar como é que usa. Então, se você não sabe nada, então faz lá o que eu vou fazer. Então, vamos importar uma biblioteca para você poder carregar os seus dados na sua planilha Excel, que eu aposto que você tem no seu trabalho lá. Então, você vai importar uma biblioteca chamada Pandas. Então, import Pandas as PD. Perdão. Então, dá um Ctrl Enter ou dá o playzinho lá, vai demorar um pouquinho, porque está alocando o sistema lá no servidor do Google, não está rodando nada no seu computador, está rodando tudo na nuvem. Então, está carregada essa biblioteca Pandas com um monte de função dentro da biblioteca, que você pode ir lá na documentação e verificar o que são, mas como ainda a gente está num estágio inicial, não vou entrar nesse mérito com vocês. Então, vamos lá, você precisa carregar a sua planilha. Como é que você vai fazer isso? Clica aqui, ó, nessa pastinha aqui, no lado esquerdo, vai abrir uma espécie de um navegador de arquivos, você precisa fazer upload da sua planilha. Eu tenho aqui essa de modelo, que eu sempre uso para fazer as análises aqui do canal, você já deve ter visto, se você viu algum vídeo do nosso canal. Então, vamos lá. Aqui carregou, né, esse arquivo modelo Python. Como é que você vai subir para essa programação? Eu gosto de fazer assim porque fica muito tranquilo. Você clica com o botão direito, copia o caminho, já pode fechar aqui, que não vai precisar, e já cria mais uma célula de código ali, no maisinho que vem logo embaixo da célula. Para ler alguma coisa, você vai utilizar uma função do Pandas. Você chamou o Pandas de PD, então vai ser pd.read, que eu vou ler. E eu vou ler o quê? Eu vou ler um arquivo Excel. Então, pd.read Excel. Parece complexo, mas você vai ficar muito habituado a fazer isso se você exercitar. Sempre a ideia é exercitar com os seus dados para fixar muito bem esse conteúdo. Então, pd.read underline Excel, abre parênteses, aí você vai colocar o caminho que você copiou, né, lá antes, e ele vem com o caminho ali, e se você der um play aqui, ele vai carregar toda a tabela aqui e já vai me dar a tabela, né? Eu tenho dados de participante, sexo, grupo, idade, altura, enfim, todas as variáveis que eu coletei na minha pesquisa, que você deve ter alguma coisa similar. Porém, se eu carregar só desse jeito, eu não vou conseguir fazer os cálculos que eu preciso fazer. Eu tenho que dar um nome para essa planilha. Que nome que eu vou dar? Eu posso dar, sei lá, nome de dados. O dados vai receber ou igual, tá, a essa tabela. Aí você vai ver que se eu rodar de novo ele não vai carregar, mas se eu abrir uma outra célula e chamar dados, por exemplo, eu vou ter ali toda a minha tabela, né? Pelo menos as 5 primeiras entradas e as 5 últimas entradas, porque ele não mostra tudo. Isso é uma coisa que no começo você fica meio desconfortável, mas você aprende a utilizar, né? Você não precisa ver toda a sua tabela. Nesse caso eu tenho ali 294 linhas por 12 colunas, ou seja, eu tenho 294 participantes por 12 perguntas ou 12 variáveis de cada participante.
que eu coletei. Você pode ter muito mais que isso, muito menos, enfim, o número não importa. Legal? E o que o Python vai permitir fazer? Ele vai permitir fazer uma série de coisas com essas informações. Por exemplo, eu quero saber quantas pessoas ou quais as variáveis que eu tenho para sexo. Vamos lá, eu dei o nome, como é que eu chamo a variável sexo? Aqui, sexo ou grupo, eu quero saber quantos grupos eu tenho. Como é que eu faço isso? Eu chamei a minha planilha de dados, então sempre vou tratar ela como dados. Como é que eu faço para chamar, então, essa coluna aqui? Só a coluna sexo. Eu abro colchetes, dou aspas, eu utilizo aspas simples, porque fica mais fácil, né? E aqui o próprio Google Colab já vai te dar as variáveis que você pode colocar ali, mas você pode digitar, tá? Dados.sexo, que ele só vai carregar aquela coluna sexo. Ah, eu quero saber quais valores eu tenho. Será que eu tenho masculino e feminino? Só será que tem algum, sei lá, prefiro não opinar, alguma coisa assim? Vamos ver. Né? Eu coloco uma função chamada unique, que é uma função embutida no Pandas também. E aí ele já me dá um tipo, né? Um arranjo aqui, uma lista, que tudo que tiver dentro de colchetes e separado por vírgula é uma lista. Então eu tenho ali masculino e feminino. Poderia fazer isso para grupo também, ó lá. Copio já de cima, porque você vai aprendendo a manusear o programa aqui, né, para facilitar a tua vida. E você chama o grupo lá, e você vai ter um arranjo, né, com uma lista, controle intervenção 1, intervenção 2, e você vai ter os diferentes grupamentos que você tem dentro daquela variável grupo, dentro da coluna que você estabeleceu. Você quer saber, por exemplo, o que eu tenho ali na pergunta 2, aqui, ó, nessa variável aqui, pergunta 2, por exemplo. Vamos lá, dados, pergunta, underline 2, underline 2, ponto, unique. Ele já vai me dar ali, eventualmente, nunca e sempre. Eu sei que então tenho 3 possibilidades de resposta. Com isso eu consigo fazer várias análises aqui dentro. Eu consigo, inclusive, né, quero, por exemplo, calcular né, qual que é a média de idade aqui dos participantes. Está aqui na variável idade. Qual que será que é a minha idade média dos participantes? Então, dados, eu chamo lá idade, ponto, min, que é a média em inglês, e vai me dar lá 41,96, um monte de casa decimal ali. Legal? Então, com essas formas eu consigo calculando. E tem uma função muito legal, que eu já mostrei em outro vídeo, que é a describe, que ela vai pegar todos os dados numéricos e vai me dar todas as estatísticas descritivas. Olha, só com essa aula aqui, em 5 minutos, você já consegue fazer toda a análise descritiva do seu trabalho. Você lá carrega a tua planilha, dá um dados.describe, roda a célula, você vai ver o que acontece. Ó. Então, eu tenho aqui média, por exemplo, de idade, que é exatamente aquela média que a gente obteve, o desvio padrão, mínimo, então, aqui 18 anos meu mínimo, o percentil 25, né, o primeiro percentil, a mediana, terceiro percentil, máximo. Legal? Então você consegue todas essas variáveis de tudo que é numérico. E como que eu sei? Como que o programa sabe o que é numérico ou o que não é numérico? Olha lá, se eu der, por exemplo, dados.info aqui, ele vai me dar todas as colunas que eu tenho, então, e todo tipo de dados. Então, sexo é um objeto, sexo pode ver que não está aqui no meu describe. Grupo é um objeto, idade é um integer, é um número inteiro. Tá? Altura é um float, é um número com casas decimais, então está aqui. Então, tudo que é objeto, tudo que não é numérico, ele descarta nessa função describe. Então, fica ligado aí no nosso canal que você vai ter fontes de informação muito rápida para poder analisar os seus dados utilizando Google Colab e Python de maneira fácil, rápida e simples. Legal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.